Então vamos lá, vamos continuar. Então nós estávamos falando sobre o abuso físico, né? Pode passar, Sandro. O abuso físico por invasão ocorre quando o corpo de uma pessoa é golpeada, esbofeteada, empurrado ou quando alguma outra forma de violência física acontece. Crianças, cônjuges e até avós são as vítimas mais comuns da violência física nas mãos de outros membros da família. Isso é interessante, gente, porque a gente vê de forma muito frequente isso, né? Ah, eu lembro de uma vez que eu tive uma experiência com uma das pessoas que eu estava aconselhando, né? Estava acompanhando. Tem alguém com o microfone ligado e está batendo nos pratos. Então, essa pessoa, ela passava por abusos físicos muito severos, né? E a gente teve que fazer uma intervenção e tirar a pessoa da situação, né? Da casa, né? Nós tivemos que buscar um outro lugar para essa pessoa ficar, porque as agressões poderiam chegar a níveis tão grandes que ela poderia perder até a vida. Então a gente ficou muito preocupado, nós tivemos que fazer todo um movimento para que essa pessoa tivesse condição de sair do lugar que ela estava inclusive correndo risco de vida, né? Então, o abuso físico ele pode chegar a todos os níveis, né? Então, a gente vê hoje em dia muitas mulheres sofrendo feminicídio e tudo mais, né? Proveniente de abusos que começaram muito é, muito velado, né? Porque ele começa muito ali no abuso emocional, muitas vezes, e ele vai partindo ali para outras agressões, né? É óbvio, né? Nós temos homens aqui na sala, né? Nós sabemos que também tem homens que passam ou passaram por isso, né? Então, inclusive a lei da Maria da Penha também serve para vocês, viu, meninos? Então, você que está aqui na live, se estiver sofrendo ou já sofreu alguma coisa como essa, por favor, não fique calado, tá? Então, pode passar, Sandro. O abuso ele ocorre quando uma pessoa está com raiva e tenta controlar a outra, corrigindo fisicamente com raiva e não com o propósito de disciplinar. Isso pode ser fisicamente abusivo. Gente, vocês já viram alguém ou já vivenciaram nas suas próprias vidas quando o pai ou a mãe bateu com raiva? Alguém já experimentou isso? Levanta sua mãozinha aí ou faz um comentário aqui no chat. É muito comum, gente. Boa, Wesley, obrigada. A Ariana também já. Vocês experimentaram isso? Eu já fiz isso. Olha, muito bom. Obrigada por falar, viu, Ariane? Muito bom poder te ouvir dizer, né, mesmo que aqui escrevendo, que você já fez, né? Acho que foi isso que você escreveu, né? Já fez isso, né? Gente, é muito interessante quando a gente consegue perceber que nós também fomos essa pessoa que cometeu a agressão. Com o filho, com a mãe, com o irmão, com qualquer pessoa, né? É importante que a gente consiga identificar que nós, em algum momento, também fomos esse agressor, seja ele de que ordem for, para que nós também possamos ser curados. Porque o abuso, gente, como eu disse, ele vai perpetuando, ele vai passando de geração para geração. E se a gente não para, não quebra o ciclo, né, a gente vai continuar simplesmente repetindo aquilo que muitas vezes
os nossos pais, os nossos avós, enfim, já fizeram conosco, tá bom? Então é muito importante que a gente possa quebrar esse ciclo. Pode passar. Aquele pai que chega cansado do trabalho, aí a mãe vem, fala um monte de coisa ali no ouvido dela, e aí aquela criança que pulou do sofá, que quebrou o prato, que fez bagunça no jantar, e aí o pai já estava cansado com um monte de coisa que veio do trabalho, e aí ele vai lá e bate na criança, né? Então, isso é um exemplo muito, muito comum, até, né? Infelizmente, muito comum no, nos dias de hoje, não só de hoje, mas de muitos anos, essa coisa toda vem se repetindo, né? De geração em geração, a gente vai só repetindo os erros dos nossos pais, e, e aí a gente deixa de exercer o papel o qual nós fomos chamados, né? Que é de abençoar as crianças, né? Porque nós, como seres humanos, nós temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar, né? Então, o abandono físico ocorre quando as necessidades físicas básicas não são atendidas. Não lhes é providenciado abrigo, alimentação, roupas ou assistência médica adequada. Uma forma mais sutil do abandono físico ocorre quando não é ensinado às crianças como se cuidarem fisicamente. Eu tive um caso de um rapaz. Eu não atendo rapazes, eu só atendo mulheres, mas esse rapaz que ele é muito meu amigo, né? E eu podia ouvi-lo num outro set que não era do aconselhamento, mas que eu podia ouvi-lo, que ele não foi ensinado a cortar a unha dos pés. E a unha dele crescia tanto, né? Nem os pais, nem o pai, nem a mãe, nenhum dos seus cuidadores cortavam a unha dos seus pés, e ele não foi ensinado a isso. Então, os sapatos dele rapidamente rasgava, né? Por causa da unha muito grande. E esse rapaz, um dia, ele estava pregando, e Deus falou com ele sobre isso, de que aquilo que ele não foi ensinado foi um abuso, e ele estava ensinando sobre uma coisa muito interessante, que era sobre a questão da sexualidade. De repente, ele falou sobre abuso e Deus falou isso com ele. Ele foi muito ministrado naquele dia, no meio do púlpito, gente. Ele estava pregando, ensinando sobre isso, e Deus falou com eles acerca daquilo que ele deveria ter sido, que ele deveria ter aprendido através da vida dos pais. Ele não foi ensinado. Né? Uma outra coisa também que ele não aprendeu foi a fazer a barba. Então, ele só veio aprender a fazer a barba quando ele tinha 20 e poucos anos, porque aí uma tia ensinou para ele. Então, ele não tinha cuidado nenhum com o próprio corpo. Nenhum, para você ter noção, ele não é brasileiro, inclusive. Para vocês terem noção, gente, ele tomava um banho por semana, porque não foi ensinado para ele que ele precisava tomar banho, né? Então, você imagina o quanto que de bullying que esse menino também não sofreu ao longo da vida, né? E ele, depois de adulto, já com quase 25 anos, ele foi ensinado a cortar a unha, a fazer a barba, a limpar o ouvido. Imagina, gente. E ele vivia com muitas infecções no ouvido, e ele não sabia por quê. Ele não era levado ao médico. Então, assim, são coisas muito pontuais que, se não é ensinado a criança, ele vai se tornar um adulto que também não vai saber coisas básicas do cuidado pessoal, do cuidado com o corpo. Então, isso é um abuso físico por abandono, ok? Então, uma forma mais sutil do abandono físico ocorre quando não é ensinado às crianças como se cuidarem fisicamente. Ficou claro isso, gente? Dá um joinha aí para mim. Ok. Pode passar, Sandro. Abuso espiritual. O abuso espiritual, por invasão ou ativo, né? São mensagens punitivas ou iradas sobre Deus. Autojustificação, mensagens negativas sobre sexo, exemplo de estilo de vida doente.
Isso é por invasão ou o ativo, e por abandono, que é o passivo, não há modelo de espiritualidade saudável, falta de disciplina espiritual. Vamos destrinchar aqui para a gente poder entender melhor. Pode passar. Gente, vocês estão comigo aqui. Eu queria que vocês anotassem aí as suas perguntas no seu papel, para no finalzinho a gente poder aí responder algumas das suas perguntas, caso você tenha, ok? O abuso espiritual invasivo ocorre, ah, convence, ou melhor, o abuso espiritual invasivo acontece quando as pessoas de quem elas que elas são más e cometem ações pecaminosas, tornando-as temerosas da ira de Deus e da provação de Deus, de que procuram respostas rígidas, tipo preto no branco. Então, gente, sabe aquelas coisas assim, tipo, quando a gente passa para a criança, olha, Deus está vendo, ele vai te castigar. A criança cresce, caramba, eu passei a maior parte da juventude assim. Obrigada, Wesley, por compartilhar. É, a criança cresce com aquela ideia de que Deus vai descer a ira dele sobre ela, né? Então, assim, a gente passa a imagem de um Deus extremamente carrasco, um Deus que ele não nunca expressa qualquer tipo de amor, de cuidado, mas sim sempre um Deus que tudo que você fizer, ele vai te punir com a morte. Né? A gente vê muito isso, eu experimentei isso, gente, eu vivenciei isso no começo da minha fé, né? Eu vivi isso, eu ouvi muito isso, vai pagar o preço, exatamente, né? Gente, e a gente podia trocar essa coisa, né? Do vai pagar o preço com, olha, né? Com exemplos simples de toda ação existe uma reação. Então, Deus, ele nos perdoa, mas ele não tira de nós a consequência do nosso pecado. Né? Então, quando a gente fala para alguém sobre a consequência do nosso pecado, é diferente de quando a gente diz assim, vai pagar por isso, sabe? Deus vai te castigar. Eu já ouvi pessoas, sabe, assim, abertamente no meio da igreja dizer assim, porque Deus vai te matar. Gente, que coisa mais terrível, né? É realmente não expressar, é como se Deus não tivesse qualquer tipo de cuidado conosco. Então, essas palavras muito severas, muito rígidas sobre Deus, faz com que nós venhamos a crescer pessoas que não querem ter intimidade com esse Deus. Eu não quero relacionar com uma pessoa irada, gente. Eu quero relacionar com pessoas que vão me corrigir, que vão trazer palavras de correção, palavras de amor para mim, para que eu possa consertar aquilo que eu tenho feito de errado. E não relacionar com alguém que é tão irado que não quer relacionar comigo porque sou pecadora. Né? E a palavra de Deus ela é muito clara, né? Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, né? Então, é interessante isso, Sheila, que você está falando, muito interessante, né? A Sheila está falando aqui, né? O inferno te espera, né? Espera mais aquele que está te condenando ao inferno, né? Porque quem somos nós para condenar o outro ao inferno e dizer que o outro vai para o inferno, senão o próprio Deus poder, né, dizer isso, ou até mesmo a pessoa ter esse entendimento, gente. Então, pessoas sujeitas a esse tipo de abuso procuram sempre ler, olha isso, gente, sempre ler a Bíblia e orar, não para se alimentar espiritualmente, mas para apaziguar a ira de Deus e evitar o castigo. Então, pessoas que passaram uma vida inteira ouvindo palavras de punição acerca desse Deus, que Deus vai te punir, né? E olha só, Deus, gente, a correção, Deus, ele sempre vai nos tratar e ele sempre vai nos corrigir, porque ele é um Deus de amor.
né? Então, a Bíblia, ela está repleta de mensagens de correção de Deus para a vida do cristão. Então, não é que Deus ele tinha interesse de matar. E a Bíblia está repleta de histórias de guerra. Não é que Deus tinha interesse de matar, gente. Deus tinha interesse de corrigir. A morte foi consequência do pecado. Né? Então a gente vai ver isso em toda a história da Bíblia. Em todos os relatos da Bíblia, a gente vai perceber o cuidado de Deus em trazer correção. Agora, a consequência da não aceitação da correção de Deus faz com que o pecado chegue e te leve à morte. É o pecado que nos leva à morte, né? Não é Deus que quer que a gente morra ou que ele queira que a gente que queira nos matar. Não, ele quer nos corrigir. Porém, a não correção, a não o não arrependimento, né, é que nos leva à morte, porque o pecado consumado nos leva à morte, não é verdade? Então, pessoas sujeitas a esse tipo de abuso vão sempre buscar ler a Bíblia e orar para apaziguar essa ira de Deus, e não para se relacionar com esse Deus. Né? Então, isso é muito importante que a gente possa entender. Nada que nós venhamos a fazer vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos, né? O que vai diferenciar aí é a correção de Deus para nós. Porque Deus, ele nos ensina sobre limites. Gente, Deus, olha, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus nos ensinando sobre limites. E o principal limite que Deus colocou, sabe, para o homem foi a árvore do bem e do mal. Ele colocou aquela árvore lá no meio do jardim. Ele estava estabelecendo limites ali. E o limite de Deus que faz com que nós possamos experimentar a vida. É o amor dele que faz com que ele coloque limite para nós. Então, quando nós temos os nossos limites frouxos, vocês lembram que eu coloquei lá no início, né, falando sobre os limites frouxos? Limite frouxo, gente, não expressa a vida, né? Limites saudáveis expressa a vida. Tá bom? Pode passar. O abuso espiritual por abandono, ninguém oferece um modelo ou ensino de espiritualidade saudável, pois pais podem ser pilares da igreja e professar com a boca os valores cristãos, mas não vivem em casa. Quantos relatos nós temos de pessoas que têm ali, né, um pai, alguém que na igreja é aquele profeta, é aquela pessoa que ama todo mundo, que abençoa todo mundo, que ora por todo mundo, e quando ele chega em casa é um pai carrasco. Né? Então, isso não é uma expressão do amor de Deus, não é uma expressão saudável acerca de Deus, né? Porque lá na igreja ele é um. Quantos filhos eu trabalho com comunidade terapêutica, gente, com casos de recuperação para dependentes químicos, e 80% das pessoas que estão na comunidade terapêutica, eles já foram cristãos ou nasceram num lar cristão, né? E a grande maioria deles relatam coisas como essa. Não, meu pai era um excelente pregador, mas quando ele chegava em casa, ele batia na minha mãe, ele bebia escondido, ele batia na gente, ele colocava a gente de castigo e os castigos mais severos. Entende? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa entender que essas pessoas vão sofrer. Então, essa hipocrisia destrói a confiança. Quando as pessoas são abandonadas espiritualmente, não tem com quem contar quando enfrentam problemas. Então, para quem que elas vão? Se esse Deus vai puni-las, para quem que elas vão? Se Deus é esse lugar seguro que nós falamos lá no início da aula, para quem que essas pessoas vão se elas não têm esse modelo? Elas não foram modeladas, não tiveram um modelo dessa espiritualidade saudável. Então, isso é muito importante que a gente possa entender qual é a cosmovisão que essa pessoa vem de Deus. Porque a cosmovisão ela é passada através das pessoas. A expressão de Deus é passada através de pessoas. Então, somos nós que expressamos isso. Então, se eu estou aqui, eu falo para você, eu prego para você, eu ensino aqui para você como que são todos esses abusos, mas dentro da minha casa eu estou cometendo abuso espiritual, abuso emocional com os meus filhos.
Então, isso é uma coisa muito importante da gente entender, né? Então, se não há um modelo a seguir, um modelo saudável a seguir, nós vamos repetir modelos doentes. E isso é extremamente importante que nós venhamos a entender. Eu bem sei o que é isso, a Sheila está dizendo. É, né, Sheila? Obrigada por compartilhar. Pode passar, Sandro. Ok? Então, fechando o bloco aí dos demais abusos, eu queria entrar aqui no abuso sexual, tá? Eu vou passar, tem alguns slides que vocês nem, que eu não vou passar aqui para vocês, e a gente vai pular, porque eu quero chegar lá no final, que eu quero falar sobre a restauração para vocês, tá bom? Então, o abuso sexual por invasão, eles são toques ou penetrações da área genital, provocação sobre o corpo, humor sexual e desinformação sexual. Quando nós não dizemos para os nossos filhos, para as nossas filhas, o que é uma sexualidade saudável, quando nós não expressamos. Então, a gente vai perceber, gente, que todos esses tipos de abuso, ele muitas vezes ocorre dentro das nossas casas, inclusive o abuso sexual, e a gente vai ver isso aqui. Tá? Então, por abandono, não há exemplo de intimidade, não há informação sexual adequada, ok? Vamos destrinchar isso juntos? Eu vou trazer uma série de coisas aqui para vocês entenderem, tá bom? Pode passar. O abuso é o estrago ou o ferimento causado a alguém. Esses, o abuso sexual, tá? Ou os abusos, todos os abusos, na verdade. Essa definição aqui, ela se encaixa com todos os abusos. Mas falando mais aqui do abuso sexual, né? Segundo o Dr. Mark Glaser, no livro Curando as Feridas do Vício Sexual, ele vai nos dizer isso, né? Que o abuso é o estrago ou o ferimento causado a alguém. Esses ferimentos afetarão negativamente a pessoa pelo resto de sua vida, a menos que elas os compreenda e se cure. Entendem isso, gente? Quando eu falo para você lá no começo, quando eu trago aquele pano de fundo para você acerca da compreensão, do entendimento do trauma, do abuso sofrido, se você e eu não entendermos, não tivermos essa compreensão do dano que nos foi causado, nós não teremos como ser curados, porque nós só conseguimos tratar uma doença quando nós sabemos que ela existe. Você só toma remédio para gripe quando você percebe que você tem sintomas de gripe, não é verdade? Por que que com os traumas que nós sofremos, por que que nós não queremos lidar da mesma forma? Então, os traumas, eles também nos adoecem. E quando nós não falamos sobre eles, o nosso corpo vai expressar essas marcas. O nosso corpo vai expressar as nossas dores através de doenças psicossomáticas. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito importante que nós venhamos a entender. Então, a compreensão do abuso permite que as pessoas reconheçam, fiquem atentos a isso e grifem aí nas suas anotações. A compreensão do abuso permite que as pessoas reconheçam o que lhes aconteceu. Como estão reagindo hoje, permitindo-lhes compreender quão doloroso foi o abuso, quão assustadas ficaram, quão solitárias se sentiram e quão iradas estão. Então, gente, vocês percebem que nós temos aí uma pessoa assustada, solitária, irada. Vocês percebem isso? Então, gente, é muito importante que nós possamos entender o quão assustador foi as causas, ou melhor, o que nos aconteceu. Nós precisamos ter essa compreensão para que nós venhamos realmente a experimentar a cura nesses lugares, ok? Tudo bem aí com vocês, gente? Dá um sinal para mim, balança a mãozinha. Manda uma mensaginha aí para mim, para eu saber que você está comigo aqui, tá bom?
Joia, obrigada, Mônica. A Mônica tá aqui inteirona, hein, Mônica? Muito bom. Pode passar. A Daniele Bonilha, gente, é uma amiga minha, alguém muito especial, uma pessoa que trabalha também com mulheres e lida com várias. Tá ligada, né, Sheila? E lida com várias sobreviventes de abuso também. E ela trouxe essa definição aqui para nós, e eu gosto muito de usar essa definição dela, porque é uma das definições que para mim são mais claras, né? Eu vou trazer várias aqui do abuso sexual, porque é uma grande demanda que nós temos hoje, é o abuso sexual, e nós precisamos falar disso de forma muito séria, principalmente aí se você trabalha com adolescente, se você trabalha com criança, nós precisamos ensinar e falar sobre isso, cada um com uma linguagem adequada, com a criança de forma adequada, com a linguagem que ela vem entender, para que a gente não traga coisas que ela não tem capacidade de entender, para o adolescente e também para a mulher adulta, né? Seja ela mulher ou homem, mas é importante que nós venhamos a falar de forma aberta em relação aos abusos sexuais, que cada vez mais vem aumentando, aumentando e aumentando e ficando que vem destruindo muita gente com os danos que vem causando ao longo da vida. Eu mesma, tá? Eu mesma passei por abuso sexual aos 12 anos de idade e só vim falar sobre isso quando eu tinha 32 anos. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso. Desde então eu venho falando, venho entendendo, Deus foi curando, trazendo restauração na minha vida para que hoje eu pudesse falar. Então já tem aí cerca de 10 anos que eu venho falando sobre isso, entendendo, estudando, sabendo quais são os lugares que ainda não foram tocados em mim mesma e na vida das mulheres as quais eu encontro, nas quais eu acompanho aí através do aconselhamento. Então, a Daniele Bonilha, gente, ela diz assim, ó, é quando alguém é maltratado por outra pessoa, ignorando os seus próprios desejos, massacrando sua dignidade, destruindo sua autoestima e roubando aquilo que mais tem valor, a sua identidade. Gente, uma pessoa, um homem e uma mulher que tem a sua identidade roubada, ela vai ter a sua vida inteira de degradação. Todas as suas crenças e os seus valores serão deturpados. Então, eu não preciso falar muito para a gente entender o que a Daniele Bonilha vem dizendo aqui com essa perda da nossa identidade. É só a gente ligar a televisão e a gente ver qualquer programa de TV hoje, a gente vai ver aí essas distorções da identidade do homem e da mulher que foram criados imagem e semelhança de Deus e hoje tem pelo pecado, né, que foi cometido lá atrás, lá no Éden, até hoje a gente vem sofrendo as consequências e o diabo usa, gente, aí o abuso sexual para massacrar aquilo que nós temos de mais valor, que é a nossa identidade. Por isso que nós temos homens e mulheres aí perdidos na sua identidade e aí o mundo lá fora querendo trazer a identidade, falar sobre identidade de gênero, que há, porque eu não trato o meu filho nem como menina, nem como menino. Ele que vai decidir o que ele quer. Gente, isso é uma distorção. Isso é uma coisa do inferno. Tá? Então, esses pais estão cometendo os abusos severos. E enquanto nós não aprendermos a falar sobre isso, da importância da identidade em Deus, nós não iremos conseguir combater o mal, porque nós não queremos, como igreja, falarmos que essas coisas acontecem, inclusive nas nossas igrejas, né? Então, é importante que a gente possa falar disso, tá bom? Então, pode passar, Sandro. A Diana Lambert, gente, que é a autora desse livro aqui, né, que é o Abuso Sexual Aconselhando Sobreviventes, também é autora desse livro aqui, No Limiar da Esperança. Ambos tratam sobre abusos, então são temas muito importantes e ela fala com muita maestreza. Eu queria muito recomendar esses livros para você. Então, a Diana Lambert diz que o estupro de uma criança é o dano
violento à individualidade. É uma ferida que repercute por todo o âmago de um ser humano, frequentemente durante anos. Então, pode ser durante toda a vida dessa pessoa, tá? Então, é importante que nós possamos constantemente revisitar esses lugares e entender o que que Deus tem trazido aí para nós dentro dessa perspectiva. Pode passar, Sandro? Deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Então, o abuso sexual acontece que uma criança é explorada sexualmente por outra pessoa mais velha para satisfação às necessidades do violador. Ela consiste em qualquer atividade sexual, verbal, visual ou física realizada sem consentimento. A criança é considerada incapaz de consentir devido à maturidade do desenvolvimento e à incapacidade de entender o comportamento sexual. Então, se a criança não tem maturidade para entender, gente, como que ela vai lidar com isso se ela não falar na vida adulta? E todas as pessoas que eu conheço e que eu tenho trabalhado até hoje só vêm falar, só falam dos abusos que sofreram na infância, geralmente na vida adulta. Dificilmente elas irão falar na infância, ainda na infância, e sim lá na vida adulta, ok? Então, gente, eu queria terminar com vocês aqui, mas eu queria levar vocês aqui só para. Ô, Sandro, leva lá para mim, por favor, lá no slide que está falando sobre recuperação. Eu acho que é o slide. Não sei qual que é. Pode passar lá direto, tá? Eu vou passar todo esse material para vocês, porque eu quero que vocês estejam afiados aí no que diz respeito. Olha, para aí nessa imagem, Sandro, por favor. Gente, essas imagens que eu trouxe aqui para vocês é para que você possa ter a compreensão de quando nós não lidamos com os nossos traumas, com as nossas dores, nós vamos ficar assim. Adultos que se veem no espelho e que choram constantemente com as suas feridas. Nós somos homens e mulheres fortes, mas que estamos adoecidos devido àquilo que nós não aprendemos a lidar, ok? Então, rapidamente, eu queria dizer aqui para você, Sandro, pode passar aí para mim, por favor? Vai lá para a recuperação. É que esse material aqui, gente, que eu estou passando para vocês, é de uma aula de uma semana. Aqui, isso. Volta um antes. Um antes. Isso. Na jornada de cura é preciso estabelecer relacionamentos e construir uma plataforma de segurança, confiança, limites e controle. Ok? Pode passar. Para a gente entender, gente, o que se dá na nossa jornada de cura, é extremamente importante que nós precisamos fazer as pazes com Deus, entendendo que Deus nunca quis que isso nos acontecesse. Então, quando você estiver lidando com alguém que venha com demandas como essa, ela precisa fazer essas pazes com Deus. Ela precisa entender que Deus, ele também sofre com tudo isso. Ele sofre com o mal que os seus filhos têm passado ao longo da vida. Então, é extremamente importante. Então, essa é a principal coisa que você precisa entender. Na jornada de cura, nós precisamos fazer as pazes com Deus, com outros e conosco mesmo. Porque nós precisamos aí. Por que fazer as pazes com outros, Ed Carla? Porque fazer as pazes com outros significa dizer que pessoas erraram conosco, que pessoas nos traumatizaram, mas também que pessoas elas são responsáveis por trazer cura para as nossas vidas. Assim como pessoas foram responsáveis por nos danificar, pessoas são responsáveis por nos trazer cura, ok? Então, fazer as pazes consigo mesmo. Fazer as pazes consigo mesmo significa dizer, gente, que eu não fui culpada pelas coisas que me aconteceram.
As coisas que me aconteceram não foi minha culpa, eu não busquei o abuso aconteceu. Mesmo que tenha sido na minha casa, mesmo que em algum momento da minha vida eu tenha buscado o abusador e tenha permitido em algum momento que ela me tocasse. Então, vítimas de abuso, seja ela de que área for, elas se consideram como sendo responsáveis pelo abuso. E nós precisamos estabelecer o abusador como sendo 100% responsável pelo abuso que ele cometeu. Uma outra coisa que é importante é a gente poder perdoar. Nós precisamos nos perdoar e nós precisamos perdoar o outro. Edcarla, você pode dizer, eu posso dizer para a pessoa que ela precisa perdoar o abusador dela? Não, gente, isso não cabe a nós. Nós precisamos caminhar com essa pessoa para que ela entenda a importância do auto-perdão, em primeiro lugar. Porque ela perdoar o abusador é uma consequência, ok? É uma consequência daquilo que ela trabalha nela mesma. Entendem isso? Como isso é importante? Então, nós, enquanto pessoas que cuidamos de outros, que somos conselheiros, né? Não sei quantos tenho de conselheiros aqui, mas pessoas que trabalham com outras, nós precisamos deixar que essa pessoa chegue a esse lugar de, primeiro, estabelecer o abusador como sendo 100% responsável, ela se auto-perdoar e ela também entender que ela vai precisar perdoar, porque o perdão, gente, ele é extremamente importante, mas nós não podemos pressionar alguém a perdoar, porque a dor dela é grande demais. Ela precisa primeiro lidar com a dor, para que então ela possa entender a necessidade do perdão. Confrontar o abusador. Ô, Sandro, pode passar, tá? Isso tudo que eu tô falando para você, gente, é o que tá aqui nesses meus slides. Pode passar. Tá, ó, estabeleça o abusador como sendo 100% responsável. A reconciliação é uma coisa que você precisa fazer. Você precisa se reconciliar com Deus, consigo mesmo e com outros. Pode passar, Sandra, porque isso que eu estou falando aqui é tudo, isso que tem nos próximos slides, é exatamente tudo isso que eu estou falando aqui com você. Então, confrontar o abusador nem sempre vai ser possível. Ok? É extremamente importante que você possa, se isso for acontecer com você, que você primeiro consulte alguém, um conselheiro, para que você possa ter aí realmente um entendimento acerca desse confronto, ok? Pode passar lá para o final, Sandro, porque o que está aí nesses slides é exatamente isso que eu já estou falando aqui, tá bom? Então, pode ir para o último. É extremamente importante que você entenda que à medida em que você vai sendo curado, você vai entendendo os lugares que Deus quer que você entre na sua própria história. Então, todo o nosso tempo aqui, claro, gente, isso é coisa para falar durante uma semana. Eu falo uma semana sobre isso que eu estou falando com vocês aqui, de forma muito, né, com muita calma. Então, a gente correu conseguir falar tudo isso aqui para vocês. Então, é muito importante que você entenda fazer as pazes com você, com Deus, com outros e consigo mesmo. Esse é o principal processo da recuperação e da restauração de todos os abusos. Porque nós somos feridos por pessoas, seremos curados por ela. E Deus vai se encarregar de fazer todo o resto. Todo o resto, todo o processo será junto com Deus e com um conselheiro. Então, nós não nos curamos sozinhos. Não é só eu e Deus. É Deus ou e eu. Entendem isso? Então, isso é muito Ricardo, importante. Oi. falta menos de um minuto. Você quer voltar para continuar, para abrir espaço para perguntas? Olha, Sandro, eu não me importo. Eu quero saber se as pessoas que estão aí, elas ainda têm condição de falar. É importante que Isso. elas possam entender se elas têm condição. Assim, por mim, eu Pronto. posso ficar aqui, gente, até Finalizar 1 hora aqui, da manhã. finalizar aqui, eu vou perguntar no grupo. Aí, se concordarem, a gente volta só para abrir espaço para perguntas, então. Tudo Viu? bem. Porque aqui Tá, falta joia? menos de um minuto, não vai dar tempo de todo mundo falar aqui. Não, mas foi perfeito. Eu consegui terminar aqui o que eu precisava, tá? Isso, para mim também foi ótimo.